Bom dia. É um prazer mais uma vez nós estarmos aqui para junto nós louvarmos o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, vamos orar para que Deus possa estar abençoando. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estar diante de Ti nesse momento. Te agradecemos, ó Deus, por cada vida que está aqui, que o Senhor possa estar abençoando. Também, ó Deus, para que o nosso louvor seja agradável a Ti. Esteja abençoando, ó Deus, aqueles que não puderam vir, Tu conheces os motivos. E também, ó Deus, que o Senhor possa alcançá-los conforme a Tua vontade em suas casas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos cantar A Terra Vai um Dia Contemplar. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá e com autoridade julgará, e toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia, Oh, aleluia. Ele voltará. Ele voltará. Oh, aleluia, Oh, aleluia. para me levar. Uma nova terra então será, onde a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, Oh, aleluia. Ele voltará. Ele voltará. Oh, aleluia, Oh, aleluia. para me levar. Oh, aleluia. Podeis assentar. Vamos cantar o hino 471. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, a chegada desse dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Neste dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e das sepulturas hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei. Eu por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória
do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Esse mundo rejeitado por Jesus, meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faltoso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho para nisso confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Eu tenho certeza, quando chegar esse dia, eu estarei preparado. Quando será, a gente não sabe, mas a gente possa estar sempre preparado para quando Jesus voltar. Nesse momento, o Irineu nos avisa e também apresentar os visitantes. Muito bem, bom dia. Nós, antes de passar os avisos, nós queremos só apresentar a nossa visitante que veio lá da Alemanha mais uma vez. Cristina, por favor, se ponha em pé. Então, essa é a nossa irmã Cristina, muito bem-vinda em nosso meio mais uma vez. Ela está aqui conosco, ela veio para fazer um voluntariado próximo ali de Vitimarzum, em Porto Amazonas, que tem o projeto AMAS, que nós conhecemos quando a gente vai aqui no Jacomar, tem uma caixinha ali do AMAS, eles têm alguns projetos de escolas em Curitiba e região. Então, ela veio passar um tempo lá em Porto Amazonas e agora ela está tirando algumas semanas aqui na Escola Filadélfia. Então, nós somos gratos a Deus pela sua vida, de estar aqui conosco. Ela está aqui com o objetivo de pegar experiência com trabalho com crianças, porque ela gostaria lá na igreja dela trabalhar com crianças. A gente fala da igreja de onde ela veio, não sei pronunciar muito bem, mas é do Gummersbach, mais ou menos isso, né, Cristina? Mais ou menos isso, Gummersbach. Nós falamos que é a igreja do pai da Beth. Normalmente a gente fala assim para facilitar, né? Então ela veio lá da igreja onde o pai da Beth se reúne, onde o Edir e a Beth se reúnem. Ela é professora de escola dominical lá, professoras das minhas sobrinhas também que estão lá, né? Que são os filhos do Edir e da Beth. Então essa é a nossa visita. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Não? Muito bem. Queremos lembrar a igreja local dos nossos avisos, nossos informativos. Então, nós temos alguns eventos para acontecer. Lembrando que hoje à noite nós teremos, então, o encontro dos homens. Acontece sempre no terceiro domingo de cada mês, às 19 horas, e as mulheres, as senhoras também têm o seu encontro de mulheres. Então, hoje à noite, se Deus permitir, nós teremos aqui, então, o nosso encontro de homens e de senhoras. Lembrando mais uma vez do acampamento que vai acontecer no próximo final de semana. Então, se alguém não fez a inscrição, aproveite para fazer a inscrição a partir de 15 anos de idade, investimento de R$200. Pode tirar mais informações com a irmã Cleusa. Lembrando que nós estamos promovendo aqui na nossa igreja local o nosso evento do dia 6 de maio, Feira de Semeando Bênçãos. Então, vai ser a primeira feira que nós vamos fazer desse porte. Então, nós estamos aprendendo bastante com esse evento. Vamos aprender muito ainda no dia do evento, mas a gente quer compartilhar com a igreja local a importância da gente participar de uma ou de outra maneira. Lembrando que vai ter a gastronomia, sendo um dos momentos de evento, vendas de roupas e utilidades usadas, né? Então, tem duas maneiras de participar aqui. Você pode participar ajudando, colaborando. A irmã Rosi e a irmã Amanda têm feito um trabalho de organização nisso. E você também pode ofertar, você pode doar
alguns objetos também, seja roupas, utilidades, e talvez até na gastronomia. Se você quiser doar alguma coisa ali na área de gastronomia, ofertar para isso, então pode também falar com a irmã Rosi e a irmã Amanda, que vai ser de uma forma de participar também. Então, podem fazer suas doações e também, no dia do evento, você pode vir aqui fazer aquisição de alguma coisa, comprar alguma comida gostosa, que vai ter algumas aqui. Então, você também pode vir aqui. Vai ser aberto para toda a comunidade também, vai ser feita a divulgação naquela semana aqui no bairro, com carro de som. Então, é para ser um evento bem grande, e nós queremos levantar recursos aí para a obra do Senhor, né? Para a obra do Senhor. Então, esse evento está para acontecer no dia 6 de abril. Mais alguma informativa? Sim, lembrando então, hoje não vai ter aquele curso que normalmente acontece no domingo à tarde, e então, se Deus permitir, no próximo domingo teremos o curso então. Não temos mais, meninos? Fechou? Muito bem, muito obrigado. Irmão Samuel? O irmão Júlio, na verdade. Estava esquecendo do irmão Júlio mais uma vez. O irmão Júlio vai falar sobre a instalação do nosso som ali. Tem algumas informações para passar para os irmãos. Sobre a reforma e melhoria que nós tivemos aí no som, passar um parecer para os irmãos do que foi feito. Então, nós fizemos, como comuniquei, né, nas últimas reuniões da ceia, nós tivemos a queima de alguns equipamentos e necessário, então, foi feita a troca de alguns equipamentos que vieram novos. Então, apresentando ali para os irmãos, foram instalados 2 subgraves, 4 line array, um processador de áudio digital novo, um módulo amplificador de som, uma fonte que é um carregador também, cabos e conectores, alguns foram trocados, e foi feita a instalação, a regulagem e o ajuste de todos esses equipamentos, e foi nos dada a garantia de 1 ano, o valor, o custo, né, foi de R$ 7.200. As imagens ali, elas são ilustrativas, não são exatamente aquilo que está ali, mas os irmãos podem ver, então, explicando um pouco, essas são as line arrays, esses são os subgraves, os demais equipamentos ficam lá na salinha de som. Esse foi o custo que foi nos passado. Então, nós temos ali as ofertas que foram levantadas, as datas e os valores das ofertas. O total das ofertas foi um valor de R$ 1.160 que os irmãos levantaram para custear esse valor. Ficou restante o valor de R$ 6.000, que será custeado pela Escola Filadélfia e pela igreja, esse valor restante. Ali temos as ofertas que foram recebidas. E, futuramente, nós também temos estudado a melhoria com a instalação de um outro equipamento, que é a Medusa. Que esse equipamento é um cabo que vai lá para os instrumentos. A princípio, esse rapaz ele iria fazer também, teve um irmão que se propôs a custear esse valor para nós, um irmão da igreja, mas daí o equipamento acabou não chegando, então vai ficar para um futuro, mas a nossa ideia é melhorar também a questão ali dos cabos, então só para os irmãos verem, trocaram o som, mas já estão mexendo de novo. Então é isso que a gente tem preparado ali para o futuro. Então, queremos agradecer aos irmãos que têm colaborado, né? Têm ofertado, têm ajudado. Muitos irmãos vieram aqui, ajudaram não só financeiramente, né? Ajudaram em oração, ajudaram aqui nas instalações, estiveram aqui. Nós somos gratos a Deus pela vida dos irmãos, que de alguma forma ajudaram. E 2 Coríntios 9 nos fala que Deus ama o que dá com alegria. O objetivo de estar aqui mostrando para os irmãos é a transparência, não para mostrar as ofertas ali, o irmão deu mais, eu dei menos, ou eu não dei. Nós vemos lá em Marcos 12 que diz que muitos ricos deitavam muito do que tinham. Mas Jesus disse o quê? Que quem deu mais foi aquela pobre que deu 2 moedas. Então Deus olha para o coração, para a intenção de cada um, seja quem ofertou em oração ou de outra forma. Deus é grato e nós somos gratos a todos que têm contribuído de alguma forma. Então, para as melhorias da igreja, porque tudo é feito para o Senhor. Então, agradecer aos irmãos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma outra informação em relação do que foi feito ou o que vai ser feito, pode nos procurar que nós estamos à disposição para estar esclarecendo para os irmãos. Obrigado a todos. Obrigado, irmãos, pelos avisos. Vamos colocar de pé mais uma vez. Vamos cantar o hino 304. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu numa cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Sim, é digna a tua graça de todo
Espírito da luz, que nas trevas resplende e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Sim, é digna tua graça de todo louvor. Louvamos-te a ti, ó Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives, eterno nos céus. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Sim, é digna tua graça de todo louvor. Concede-nos mais do celeste fervor e domina-nos sempre por teu grande amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Sim, é digna tua graça de todo louvor. Podeis assentar, fazer as separações das classes e o irmão Roger está com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa. Glória a Deus que nós podemos ter mais uma reunião, podemos ouvir da palavra de Deus mais um dia, né? Isso é tudo pela graça de Deus. Sabemos que tem muitos irmãos no mundo hoje que não podem se reunir abertamente, como nós estamos aqui hoje. Quem acompanha os relatórios das igrejas que são sustentadas e recebem ofertas da Fundação Portas Abertas, né, da missão Portas Abertas, sabem que não é fácil em muitos países do mundo adorar a Cristo, ser cristão. Então a gente, de uma forma ou de outra, temos que adorar ao Senhor por esse privilégio, não é verdade? Nós vamos seguir então com a nossa série de mensagens sobre... Você pega o pendrive para mim, mano? Vamos seguir então com a nossa série de mensagens sobre as parábolas do Senhor Jesus. Quem gostaria de dizer quais são as parábolas que nós já estudamos? Qual nós já estudamos até agora? Primeiro, qual que é o porquê que Jesus falava por parábolas? Enquanto o Irineu coloca o pendrive lá para nós, para a gente ver o próximo estudo. Por que Jesus falava por parábola, irmão Almeida? Para melhorar o entendimento ou para dificultar mesmo? Também, ele falava para melhorar o entendimento daqueles que eram já cristãos, mas para aqueles que já tinham rejeitado Rafael. O que acontecia quando eles ouviam a palavra? Eles não entendiam, porque no momento em que Jesus rompeu com eles, que eles disseram que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, ele rompeu com eles. Então nós vimos muitas outras parábolas, vimos a parábola do semeador, vimos a parábola daquele homem que... Vimos várias, né? Então, vamos ler o texto base da nossa série de estudos. Marcos capítulo 4, versículo 33 e 34 diz assim: E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então hoje nós vamos fazer um aglomerado de 3 parábolas e nós vamos tentar passar rapidamente por todas elas. Não vai ser uma meditação exaustiva. Não ficou muito boa a qualidade, mas eu achei que essa representava melhor o que diz a parábola dos 2 servos, eu deixei essa imagem mesmo. Mas nós vamos ver 3 parábolas hoje que estão em Mateus 24 e Mateus 25. Quando nós lemos o texto de Mateus 24 e 25, nós vemos que tem 7 parábolas nesses 2 capítulos. Porque esse, para quem conhece o livro de Mateus, ele faz parte do sermão escatológico de Cristo, conhecido como sermão escatológico, é o sermão que Jesus prega no Monte das Oliveiras. Então nós vamos ver primeiro a parábola dos 2 servos, que está em Mateus 24, depois nós veremos a parábola das 10 virgens,
e depois nós veremos a parábola dos talentos. Quem gostaria de dizer o que essas 3 parábolas têm em comum? O tema que ela é tratada, que trata nessas 3 parábolas. O que elas têm em comum? Irmão Peter, o que essas 3 parábolas têm em comum? Elas falam de algum assunto específico ou não? Elas são parábolas que tratam de assuntos diferentes? Focado nos tempos finais, perfeitamente. Então, nós vamos ver primeiramente o que Jesus fala em Marcos, capítulo 13, do versículo 32 ao 37. Nós vemos que essas parábolas, elas falam sobre a vinda de Jesus, elas falam sobre os tempos finais, mas mais do que tudo elas são lições sobre a fidelidade. Por quê? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Esse tema é muito importante, especialmente para mim. Eu gosto muito. Na verdade, o tema que eu mais gosto de toda a Bíblia é o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. Se tem um tema que, quando eu vou estudar, eu fico feliz, quando eu leio 1 Tessalonicenses 4, quando eu leio 1 Coríntios 15, quando eu leio Mateus 24, e fala da vinda de Jesus, eu acho um assunto tão fascinante que eu fico muito feliz em poder estudar e poder também falar sobre esse assunto. E essas parábolas, quando eu percebi que elas falam bastante sobre esse assunto, eu falei, ó, que legal. Vai ser muito bom poder levar para os irmãos um discernimento, não especificamente na parte mais técnica, sobre como será a vinda de Cristo, mas qual que deve ser a postura dos irmãos, qual que deve ser a postura dos cristãos ante a esse evento. Por quê? A Bíblia diz, o tempo está próximo, o Senhor está à porta, o juiz está voltando, Jesus está voltando. E qual deve ser a nossa postura diante disso? Essas 3 parábolas falam de algumas pessoas que estavam ante a vinda de Cristo e tiveram determinadas atitudes diferentes. Então é importante que nós também saibamos olhar para a palavra de Deus e pegar essas recomendações para as nossas vidas. Nós vemos que o contexto, primeiramente o contexto do livro de Mateus. Mateus, ele tem 2 dos maiores discursos do Senhor Jesus. Quais são esses 2 discursos? Primeiro, o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7, e depois o discurso do Monte das Oliveiras, que está lá em Mateus 24 e 25. Então, as 2 maiores pregações de Jesus estão no livro de Mateus. Entre esses 2 discursos, nós vemos o ministério terreno do Senhor Jesus. Todo o ministério detalhado das curas, dos ensinos do Senhor Jesus está entre Mateus 5 e Mateus 25. Depois do Mateus 25, nós vemos que Jesus, ele é preso, ele é açoitado, ele é crucificado, e ele é morto e depois ele ressuscita. E antes de Mateus capítulo 5, nós vemos que o nascimento de Jesus, o anúncio de que Jesus viria ao mundo, nós vemos o batismo do Senhor Jesus, nós vemos a chamada dos discípulos e depois começa o Sermão do Monte. Então esse é o contexto que nós conseguimos ver no livro de Mateus. Em Mateus 24 e 25, o Senhor Jesus fala aos seus discípulos sobre a sua segunda vinda. Jesus toca num assunto que para os discípulos era um assunto um pouco diferente. Por quê? Eles estavam pensando que Jesus ele seria o rei. Quando Jesus viesse para reinar como Messias, ele já seria o rei naquele momento, ele devolveria ao povo de Israel o reino, e ele seria o Messias que iria governar aquele povo. E eles não entenderam que era-lhes necessário que o Messias padecesse, morresse, fosse entregado nas mãos dos gentios, viesse a ser morto e depois ressuscitasse, e depois de algum tempo ainda ele viesse a reinar. Então, para os discípulos, era muito importante que o Senhor Jesus falasse sobre esse tema. Por quê? Se você está esperando que uma coisa vai acontecer naquele momento, você talvez não tenha tempo para refletir muito sobre o que vai acontecer. Os discípulos pensavam que os acontecimentos iam acontecendo um atrás do outro, ainda com Jesus em vida, e o reino já iria chegar. Mas isso, nós vemos que já tem 2000 anos e o Senhor Jesus ainda não veio, não aconteceu a segunda vinda de Cristo. Então ainda nós temos tempo para nos preparar para esse evento tão glorioso no qual a Bíblia nos apresenta. Então nós vemos que Jesus conta muitas parábolas nesses capítulos, Mateus 24 e 25. Mas nós veremos apenas 3 delas, que são as 3 mais longas, que juntas transmitem uma única mensagem sobre a importância da fidelidade ante o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós vermos as parábolas propriamente ditas, tem um ponto muito importante que nós vemos nesse texto,
que nós temos que levar em consideração e temos que ter como uma verdade absoluta para as nossas vidas. Primeiro, Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E Mateus 24, 42 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, é impossível saber quando Jesus vai voltar. É impossível saber o tempo, a estação, o dia, a hora, o momento. Por quê? Porque propositalmente, Jesus já deixou. Jesus vai voltar, né? Tinha até o criador, né, dos Testemunhos de Jeová. Não, Jesus vai voltar em 1914. Daí, por azar dele, estoura a Primeira Guerra Mundial. Então, errou feio, né? Daí depois 1980, anos 2000, Jesus vai voltar. Ah, não, agora que a Rússia invadiu a Ucrânia, agora Jesus volta. Não é nossa função marcar a volta de Cristo. Claro que a Bíblia diz que nós devemos observar esses fatos e ter temor no nosso coração. Porque quando estas coisas estiverem para acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, cada evento de Mateus 24 e 25 que vai acontecendo, nós temos que olhar para a nossa vida e pensar, opa, guerras, rumores de guerras, doenças, mortes e tantas outras coisas estão acontecendo simultaneamente nos nossos dias, não é verdade? Então, nós temos que, de fato, entender que a nossa redenção está próxima. E a Bíblia fala. E Jesus, em Apocalipse 22, diz, eis que logo venho, e o meu galardão está comigo para eu galardoar aqueles que estão comigo. O próprio Senhor Jesus já diz algo importante ante a sua vinda. Se você é cristão, você deve se preocupar com o momento em que você estará diante de Cristo. Então nós vamos pensar um pouco sobre isso. A primeira das 3 parábolas, então, é a parábola dos 2 servos. Está lá em Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui nós vemos um parâmetro entre 2 tipos de servos. Aquele que é fiel e prudente, ou seja, ele sabe que o seu senhor saiu em viagem e ele vai retornar. Então qual que é o pensamento dele? O texto diz, bem-aventurado o servo que quando o seu senhor voltar, quando ele vier, o achar servindo assim. Então bem-aventurados sois vós, meus irmãos, quando o Senhor Jesus voltar, ele os encontrar fazendo aquilo que ele mandou você fazer. Bem-aventurado se quando o Senhor Jesus voltar, eu estiver fazendo exatamente aquilo que ele mandou eu fazer. Eu serei bem-aventurado, porque é isso que o texto diz. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Aqui ele fala, né, desse servo que foi fiel e prudente, mas ele também fala de um segundo servo, que é um servo mau. Ele é servo, né, daquele senhor que foi fazer a viagem, mas ele diz no seu coração, o meu senhor tarde virá. É aquele exemplo que eu acho que eu já dei em outra pregação, do menino que o pai manda, fala, ó, meu filho, eu vou trabalhar, 8 horas da manhã eu saio para trabalhar, eu quero que você corte toda a grama e eu quero que você junte a grama e a coloque dentro de sacolas para quando eu voltar a gente só se desfaça dessa grama, né, e a grama esteja cortada. 8 horas da manhã. Então o filho fala, não, que beleza, meu pai vai voltar só 5 horas da tarde, então eu vou brincar na rua, vou andar de bicicleta, vou jogar videogame, vou fazer o que eu quiser, certo? Quando está chegando perto das 3 horas da tarde, por quê? Porque veja que o menino está falando, o meu pai vai demorar para voltar. Então o que eu vou fazer? Eu vou viver dissolutamente. Aqui, o homem mau, ele espanca os seus conservos, ele come, bebe com os ébrios. Então virá o Senhor no dia em que ele não sabe. Quando dá 3 horas da tarde, o filho ele está brincando e a mãe fala, filho, o teu pai não mandou você cortar a grama? Não mandou você juntar a grama e deixar separado? Por que você ainda não fez? Naquele momento ele cai em si e ele vê que ele não fez o que o pai tinha mandado. E agora a pergunta que é a conclusão dessa, como diz o irmão Amauri, essa anedota, né? Qual que é a conclusão? O que se passa na cabeça desse filho quando ele se dá conta que o pai chegará num tempo no qual ele ainda não fez aquilo que o pai tinha mandado? Qual que é a frase que vem na cabeça desse menino? Tomara que o meu pai não chegue agora. Que triste é para a vida do cristão pensar, tomara que o Senhor não volte agora. Por várias razões, não é verdade?
Pô, não estou com a minha vida em ordem ainda? Ah, Senhor, demora mais 10 anos ainda para voltar, que daí eu coloco a minha vida em ordem. Ou pior, talvez, do que isso, eu estou vivendo uma vida tão comendo, bebendo com os ébrios, né, com aqueles que não se importam com nada, espancando os servos. Eu estou tendo uma vida tão confortável que Jesus podia demorar. O irmão Pedro conta a história do homem que tinha um monte de fazenda, né, irmão? Ele falou, não, Jesus pode demorar um monte para voltar ainda. Eu estou prosperando muito. Então, que triste na vida do cristão ter esse tipo de pensamento, na verdade. E essa parábola nos mostra isso. Porque o ponto-chave da parábola é o servo bom e fiel, o servo fiel e prudente, ele, independente de quando o Senhor Jesus voltasse, ele estava fazendo aquilo que o servo mandou, que o Senhor mandou. Porém, o servo mau disse essa frase aqui: o meu Senhor tarde virá. E por isso, ele acabava gastando seu tempo com coisas que não convinham. Então, alguns pontos sobre essa parábola. Tem o Senhor dos servos, o servo fiel e sábio, e o servo mau e negligente. Um trabalhava cumprindo com as suas obrigações, pois sabia que teria que prestar contas ao seu Senhor. Então, a segunda lição que nós podemos tirar dessa primeira parábola é: todos nós um dia estaremos diante de Deus. Seja cristãos ou seja não cristãos. Os não cristãos, nós sabemos escatologicamente, que estarão diante do grande trono branco para receber a punição da condenação. E os cristãos estarão diante do julgamento do tribunal de Cristo, para receber os galardões. Só que independente se a pessoa é salva ou ela não é, um dia ela estará diante de Deus para prestar contas daquilo que ela fez aqui na terra. Para prestar contas daquilo que o Senhor o deu. E isso é um discernimento que nós cristãos temos que ter. Um dia eu terei que prestar contas ao meu Deus, de tudo que eu faço, de tudo que eu tenho, de todo o tempo que eu tenho despendido sobre a minha vida. E esse servo, ele trabalhava com esse pensamento: eu vou ter que prestar contas, então eu não posso viver dissolutamente. Em compensação, o outro, pensando que o seu senhor iria demorar, viu a ausência dele como uma oportunidade para festejar, perdendo todo o temor. A minha mãe sempre falava que quando o gato sai, os ratos fazem a festa, não é verdade? Quando você não tem percepção da presença de Cristo na sua vida, você acaba pecando mais. Você não tem a percepção de que Cristo está com você, você não tem a percepção que você tem que prestar contas a Ele. Então você vive a sua vida de uma forma bem largada, né? E com o retorno do mestre, um é promovido a uma posição de honra, um recebe, nós sabemos, aqui ele está falando da volta de Cristo, né? Quando o Senhor Jesus volta e arrebata a sua igreja, um recebe uma posição de honra, porque no tribunal de Cristo ele recebe o seu galardão e ele acaba aproveitando de uma maior comunhão com o seu Senhor. E o outro recebe uma punição muito severa, mostrando que a volta de Cristo está próxima. Veja que os dois se diziam servos, não é verdade? Mas um deles entrou para a alegria do seu Senhor, e o outro, o último versículo diz: separá-lo-á e o destinará à sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Os discípulos conheciam muito bem essa expressão. Quando o Senhor Jesus conta uma parábola, ele fala: haverá pranto e ranger de dentes para aqueles que receberem a punição, isso significa a punição do inferno. Significa que aquele servo era um falso cristão. Ele não era um servo de verdade. Era a atitude que ele tomou de viver dissolutamente, era a atitude de um não salvo. E qual que é o alerta que fica para nós hoje? Nós estamos vivendo como um salvo fiel a Deus, ante o seu retorno, entendendo que Cristo pode retornar logo, ou nós temos vivido como este incrédulo, porque este homem não era um cristão carnal, digamos assim, ou um cristão convertido que se desviou, ou que caiu em pecado. Não, ele não era nem cristão, porque nós entendemos que os cristãos, eles, uma vez cristão, uma vez salvo, salvo para sempre, é isso que a Bíblia diz. Quando uma pessoa é salva, é impossível você perder a salvação em Cristo Jesus. Se uma pessoa foi lançada no inferno, onde haverá pranto e ranger de dentes, quer dizer que ela nunca foi salva. Se ela nunca foi salva, a atitude deste homem é uma atitude de um incrédulo. Qual que é o pensamento e a terceira lição que nós podemos tirar dessa parábola? A minha atitude tem sido uma atitude de cristão ou uma atitude de incrédulo ante a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? A segunda parábola fala sobre a história das 10 virgens. Vamos ler o texto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O contexto dessa parábola é de um casamento judaico. Num casamento judaico, primeiro se fazia um contrato entre as duas famílias, provavelmente entre a família do noivo e da noiva. Depois disso, era dado um dote, no qual o pai do noivo dava um dote ao pai da noiva, e só depois disso, quando eles estavam noivos, a partir do momento do dote, eles tinham um contrato já que só poderia ser quebrado com o divórcio. Mesmo eles ainda não estando vivendo juntos, eles já eram noivos, então eles já tinham um contrato assinado. Mas o casamento, propriamente dito, acontecia depois, a cerimônia acontecia depois. E, a partir daquele momento, então, eles iam viver juntos. Esse texto, essa parábola, ele está apresentando esse primeiro momento, o último momento, no qual está acontecendo de fato a festa de casamento. Só que por algum motivo que o texto não apresenta, o esposo ele demora para chegar. Era previsto que ele chegasse próximo da meia-noite, né? Imagina um casamento meia-noite e o noivo se atrasa, né? Mas o texto não fala o porquê. E ele acaba se atrasando. E qual que é o ponto focal dessa parábola? São as 10 virgens. Por que ele diz 10 virgens? São as 10 madrinhas que era dado a elas a função de quando o noivo fosse anunciado que o noivo estava vindo, elas iluminassem o caminho do noivo até ele chegar até a festa de casamento. Então nós vemos também só uma observação. Nós estamos tão acostumados a ver casamentos nos quais entra o noivo com a sua mãe, ele espera no altar e depois de um tempo, a parte que é dada a essa festa como mais importante é o momento em que a noiva entra bonita com o seu vestido, juntamente com o seu pai. Veja como esse texto ele dá a impressão que é o contrário, né? Que o casamento, em Efésios capítulo 5, Deus diz, grande é esse mistério entre Cristo e a igreja, entre o homem e a mulher. O homem dentro do casamento representa Cristo e a mulher dentro do casamento representa a igreja. Por que nos casamentos hoje em dia essa ordem é invertida, na verdade? Eu não tenho uma resposta para isso, mas me fez refletir sobre isso. Se a noiva já estava esperando, ela já tinha entrado, teoricamente, pensando numa cerimônia, e o noivo chega depois, dá a impressão que foi feito ao contrário, né? O noivo deveria entrar depois porque ele representa a Cristo. Quem está esperando não é o noivo que está esperando a sua igreja. A noiva, que é a igreja, está representada esperando o seu marido, que virá. Então, vamos dizer que o foco não está na noiva, porque a noiva está esperando, mas o foco está no noivo, que virá em glória. Eu vi até um vídeo no YouTube de um casamento de judeus messiânicos, né? E eles estavam representando bem isso. É interessante porque dá um nó na nossa cabeça, né? A noiva entra e está todo mundo sentado, é um momento muito bonito, ela entra com o pai dela e ela fica aguardando na frente. Quando o noivo entra, todo mundo se levanta, começa a tocar uma música e todo mundo aplaude. E daí o noivo entra. Mas por quê? Porque o noivo está fazendo a representação do nosso Senhor Jesus Cristo e a chegada triunfal dele no momento do arrebatamento, né? Claro que isso é só um parênteses para a gente pensar o quanto, biblicamente, parece que isso foi invertido na nossa cultura hoje em dia, né? Então nós vemos que a função dessas 10 madrinhas era iluminar o caminho do noivo. Só que 5 delas fizeram algo que foi, digamos, prudente, e 5 delas fez algo que não foi muito prudente. Por quê? Você não tinha, nessa época que o Thomas Edison ainda não tinha nascido, que foi o homem que criou a lâmpada, não tinha nascido ainda. E não tinha também smartphone para você ligar a lâmpada, a luz do smartphone. Então, como é que você iluminava as coisas antes? Você iluminava com fogo, obviamente. Só que para manter o fogo, você precisa de algumas coisas. Na verdade, você precisa de combustível para manter o fogo funcionando. E aqui mostra que quando o noivo estava chegando,
porque o noivo demorou um pouquinho, 5 delas não tinham levado azeite extra. Eu entendo aqui que as 5 sábias levaram a sua lâmpada com o azeite que tinha já e uma dose extra, e as outras tinham levado somente o óleo que servia para acender e mais um pouquinho ali dentro daquela candeia para acender o fogo. E quando o noivo termina, as 5 loucas, o fogo começa a se apagar. E elas correm para aquelas que têm uma dose extra e falam, dê um pouco do seu para que eu consiga também acender o fogo da minha. Eles falam, não é sábio que falte para nós e para vocês que vão comprar esse óleo, esse azeite, para que vocês também tenham fogo. E é interessante que o texto fala que quando elas saem para comprar, o noivo vem. Então o noivo entra para dentro do casamento com as 5 madrinhas que tinham o óleo, e as outras 5, quando elas retornam, elas batem na porta e elas não podem entrar. Jesus diz, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa é uma imagem do arrebatamento da igreja. Nós entendemos que tem alguns pontos, né, que nós podemos considerar em relação a isso. Nós vemos que essa parábola ela ilustra como precisamos estar preparados caso a vinda de Cristo ainda demore. Eu já ouvi história já de gente, na verdade eu li um livro que chama-se A História da Igreja. E no ano 1000, quando completou o ano 1000, nós estamos em 2023, né? Lá no ano 1000, alguns irmãos da Europa pensavam, eles tinham certeza, com base em algum texto que eles interpretaram errado, que Jesus ia voltar no ano 1000 certinho. Quando virasse do ano 999 para o ano 1000, Jesus voltaria. E o que eles fizeram? Eles venderam todos os seus bens, venderam casa, saíram do trabalho, juntaram tudo que eles tinham e foram para cima de uma montanha esperar a vinda de Cristo. Porque eles pensavam que Jesus iria voltar naquele momento. E Jesus não voltou, né? Obviamente Jesus não voltou. Então eles tiveram que depois retornar às suas vidas e eles já não tinham mais nada. Então isso é uma coisa que nos serve também como uma quinta lição nessa segunda parábola, que o cristão, veja que nós temos que viver à luz da vinda de Cristo. Mas nós também não temos que ter o pensamento, eu entendo através desse texto que nós não temos que ter o pensamento do tipo, Jesus vai voltar mesmo, eu não vou ter filho. Jesus não vai voltar mesmo, eu não vou começar a construir uma casa. Jesus vai voltar mesmo, eu não vou entrar numa faculdade, porque Jesus vai voltar. Então assim, e se Jesus voltar daqui 100 anos? E for da vontade de Deus que eu faça essas coisas? Porque essas coisas não são pecaminosas por si só. Eu não vou ter filho porque Jesus vai voltar daqui 10 anos mesmo, vai ter a grande tribulação, vai ter coisas difíceis. Não, veja que nós temos que partir do princípio que pode ser que Jesus ainda demore um pouco para vir. E as nossas vidas têm que continuar para a honra e glória do Senhor. Então essa é uma lição que nós podemos tomar. Jesus, nesse texto, ele é o noivo. E as 10 virgens eram as madrinhas, que eram incumbidas dessa missão de iluminar o caminho do noivo até o momento do casamento. 5 delas levavam suas lâmpadas com uma vasilha de azeite para manter o fogo, e as outras 5 não levaram azeite extra com elas. É interpretado nesse texto, com um texto que está lá em Zacarias capítulo 9 e também lá no tabernáculo, que o azeite ele representava o Espírito Santo. Era uma imagem do Espírito Santo. Eu entendo que faz um pouco de sentido também isso, faz sentido. Que o azeite é a representação do Espírito Santo. Então, quer dizer que 5 tinham o Espírito Santo e 5 não tinham o Espírito Santo nesse contexto. Porque elas não tinham o azeite. Veja que um ponto interessante que às vezes as pessoas esquecem ao ler essa parábola, que todas dormiram com a demora do noivo. Todas elas dormiram com a demora do noivo. Ele diz, tosquenejando todas, adormeceram ou cochilaram. Mas apenas as que tinham o azeite puderam entrar para festejar com o noivo. Apenas estas foram arrebatadas. Então, tem uma pergunta para nós ante a tudo isso. Se todas dormiram, por que apenas 5 não puderam entrar? Nós muitas vezes ouvimos, né? Você não pode cochilar, você não pode não ficar vigilante. A hora que Jesus voltar, você tem que estar vigilante. Mas veja que o texto fala que todas elas dormiram. Tosquenejando, todas adormeceram. Por que só 5 entraram e 5 não, se todas dormiram? O certo não seria que todas elas não entrassem porque elas dormiram? Vamos ler o texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 9 e 10. Esse texto, quando eu li ele, nesse contexto de 1 Tessalonicenses, que ele está falando sobre a vinda de Jesus, ele é um texto que me conforta muito. E eu interpreto ele de uma forma que
que é muito, muito confortante para nós cristãos. Ele diz assim, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com o Senhor. Acho que ficou claro para os irmãos o que esse texto está querendo dizer, né? Jesus não está dizendo, meus filhos, vivam como vocês quiserem que eu vou arrebatar vocês de qualquer jeito. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Mas veja que muitos cristãos, eu já escutei muita gente dizendo assim, não, até muitas vezes pentecostais, se o arrebatamento acontecer e você estiver em pecado, você não vai. Você é cristão, mas você está em pecado naquele momento, você não é arrebatado. Isso é uma mentira, porque todas elas tosquenejaram e dormiram. Quando Jesus Cristo vier, ele só irá vir arrebatar uma coisa quando ele vier aqui nessa terra. Ele vai arrebatar a sua igreja. A igreja é a constituição de todos os salvos. Agora a questão é, você é salvo? Sim, eu sou salvo. Então você será arrebatado. Entenda que, olha como parece perigoso, né? Eu falar isso, então quer dizer, se eu estiver vivendo de qualquer jeito, não é isso. Nós temos que viver a parábola, as 3 parábolas estão nos exortando a ser fiéis a Deus. Mas veja que as que estavam adormecendo também foram arrebatadas, também entraram para o casamento. Quem não é arrebatado? O que dorme? O que tropeça, mas o que levanta? Não, o que não tem o azeite. Veja, quem não entrou? As 5 que tinham azeite entraram, mesmo elas estando dormindo. E as 5 que não tinham, não entraram. Por quê? Porque para as outras que faltou o azeite, a estas, Deus disse, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. No momento do arrebatamento da igreja, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem do evangelho e não se converteram, depois do arrebatamento a porta está fechada. Jesus entrará com a sua igreja, aqueles que se derem conta, verdade, o evangelho era verdade, Jesus é o Senhor mesmo. Senhor, deixe-nos entrar. A porta da salvação está fechada para essas pessoas, porque Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então, algo que o incrédulo deve temer muito é, o dia da salvação é hoje. Se eu recebo a oportunidade de ser salvo através do evangelho hoje é o momento de ser salvo. Porque depois do arrebatamento da igreja, para aqueles que já ouviram e tiveram a oportunidade de se converter, a porta está totalmente fechada. Mas então nós poderíamos ter a seguinte pergunta, e como que a Bíblia fala então no Apocalipse sobre salvação durante a grande tribulação? Ela fala que 2 testemunhas pregarão o evangelho, ela fala que terá um anjo que vai pregar a mensagem eterna e as pessoas vão se converter. Para quem que é isso então? Se aqueles que se achavam cristãos e não eram salvos não vão mais ter oportunidade. Isso se aplica para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir a mensagem do evangelho. Talvez muçulmanos que cresceram dentro de uma cultura islâmica e nunca ouviram o evangelho, durante a grande tribulação eles vão ouvir. Talvez uma tribo indígena que estivesse lá afastada e não chegou à civilização e o evangelho até elas ainda, vão ter oportunidade durante a grande tribulação. Mas isso é muito sério, irmãos. Pessoas que tiveram a oportunidade, isso que a Bíblia está nos apresentando aqui, pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho e resolveram negá-lo, quando o arrebatamento acontecer, essas pessoas estão condenadas. Porque Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Vocês não quiseram aceitar a verdade antes da minha vinda, agora vocês vão aceitar a mentira. E elas vão adorar e servir o anticristo. Então nós vemos que algo que nós temos que nos basear e nós temos que pensar para a nossa vida, não é mais se eu vou ser arrebatado ou não. Se você é cristão e você tem convicção da sua salvação, o seu questionamento não deve ser, se Jesus voltar, será que eu vou ser arrebatado? Esse não é o questionamento do cristão. O questionamento do cristão é esse. Para aqueles que têm o azeite, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que são salvos, aqueles que já creram na mensagem do Evangelho, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ser arrebatado para o cristão é só o começo. A preocupação do cristão, a questão é, como será quando eu me encontrar com o Senhor? A minha preocupação não deve ser se eu vou ser arrebatado ou não. A minha preocupação é, eu vou entrar no céu com Jesus, mas qual que vai ser minha postura diante dele no tribunal de Cristo? Será como aquele servo que nós vimos na primeira parábola, que Jesus diz assim para ele, bem-aventurado aquele servo que quando o seu senhor vier o achar servindo assim.
Será essa a nossa postura? É isso que nós temos que preocupar. Será que a minha vida está em ordem ante a vinda de Cristo? Esse é o pensamento do cristão. Se Jesus voltar hoje, será que a minha vida está em ordem? Será que eu vou receber algum galardão do Senhor? Será que eu estou agradando o Senhor? Será que eu estou vivendo, como diz o texto, vivamos nesse presente século justo e piamente ante a vinda de Cristo? Então esse é um questionamento que tem que ficar para nós. Não temos que temer não ser arrebatados, se nós temos convicção da nossa salvação. Nós temos que pensar qual será a nossa postura diante de Deus. Estaremos diante de Cristo, logo após o arrebatamento da igreja no tribunal de Cristo. Então aqui nós vemos a terceira parábola que fala sobre esse tema também, é a parábola dos talentos. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui nós temos outra parábola que fala de um senhor que sai de uma viagem para longe e deixa 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Aqui é interessante porque a palavra talento hoje em dia para nós tem a representação de uma habilidade, né? A pessoa tem o talento de tocar violão, tem o dom, talvez seja sinônimo de dom. Mas aqui, talento não significa isso nessa parábola. Quando nós vemos o significado, nós vemos que um talento, ele não era uma moeda. Ele não era uma moeda, ele era uma medida de peso. Então, um talento, o talento grego pesava 30 quilos. O talento romano pesava 35 quilos. E o talento babilônico, quase 35 quilos. Então, você tem uma média aí entre 32 e 33 quilos, que representava a medida de um talento. Se fosse de ouro ou prata, 30 quilos é bastante, não é verdade? Então, quando Deus, na verdade, o Senhor ali, ele é a representação, o administrador, ele é a representação do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele dá os talentos, é uma quantia considerável, não é verdade? Se a um ele dá 5 talentos, 3 vezes 5, 15. Então, você tem 150 quilos de ouro ou 150 quilos de prata, é bastante coisa que ele cedeu para os seus servos. Então não era um valor qualquer, não era uma moeda simplesmente o talento, mas era um valor. Então o homem rico, ele representa alguns pontos, né, para nós considerarmos em relação a essa parábola. O homem rico, ele representa Cristo, que dá os talentos para os seus servos para que eles administrassem. Então Deus dá a cada um segundo a sua capacidade, segundo aquilo que Deus quer confiar a cada um. Cada um recebeu de acordo com o seu caráter e de acordo com a sua capacidade. 2 investiram e duplicaram os seus recursos, porém um deles não fez nada. Veja que aqui Jesus, ele fala, né? Isso é muito interessante esse ponto, né? Ele fala: você deveria ter dado o meu dinheiro aos banqueiros para que eu recebesse o que é meu com juros. Então, investimento, isso nós falamos na nossa série sobre finanças à maneira de Deus.
A Bíblia está dizendo que investimento financeiro não é algo pecaminoso, você fazer um investimento. Porque aqui o Senhor Jesus está dizendo, você deveria ter dado meu dinheiro aos banqueiros para eu receber com juros. Então Jesus também estava dizendo que é lícito você receber algo com juros. Só fazendo um adendo sobre isso, né? Então 2 investiram e duplicaram seus recursos, e um deles não fez nada. Ele simplesmente escondeu o talento, ele escondeu aqueles 30 quilos na terra. Porque veja qual que foi a justificativa dele. Ele fala, eu sabia que você era uma pessoa, era um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Veja que nem ele acredita nisso que ele falou, porque se ele realmente acreditasse que o seu senhor era uma pessoa que juntava onde não semeava, ele teria dado também o seu dinheiro aos banqueiros e teria dado ao seu senhor que juntava onde não semeava, na verdade? Então aqui ele simplesmente achou uma desculpa para não fazer aquilo que ele deveria ter feito para o seu senhor. E nós vemos que aqueles que fizeram e trabalharam com diligência e fidelidade foram honrados, de acordo com o seu próprio trabalho e não de acordo com os resultados. Então aqui nós temos 2 lições para que nós tiremos dessa parábola. Eles foram honrados de acordo com a sua fidelidade. Veja que cena maravilhosa, e está ligado também com aquele ponto que eu disse de não se preocupar com o arrebatamento, mas se preocupar com como nós estaremos diante de Deus no tribunal de Cristo. Que momento maravilhoso você poder chegar diante do seu Senhor e dizer, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fica uma pergunta para nós, o que nós temos feito com os nossos recursos que Deus tem nos dado? Não só com recursos financeiros, mas o que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? O que nós temos feito com tudo que Deus tem dado a nós? Nós temos escondido na areia a bênção de ter comunhão com os irmãos, por exemplo, de vir numa reunião da igreja. Ah, não, eu vou utilizar o meu tempo para outra coisa. Eu vou dormir um pouquinho mais, eu trabalhei muito essa semana, então domingo eu vou dormir até mais tarde. O que eu tenho feito com o meu tempo? Eu tenho gastado de uma forma sábia? Ou tenho sido um mau e negligente servo? Bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Ou seja, vem aqui, tenha mais comunhão comigo, tenha mais alegria, esteja mais próximo de mim, por causa da sua fidelidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que nós vemos é que, veja que eles foram honrados pela sua fidelidade e não pelos resultados. O texto fala que eles realmente duplicaram o que eles tinham recebido, mas não é por isso. Veja que o Senhor, quando ele retorna, ele não diz, parabéns, servo bom e fiel, vocês multiplicaram o que eu dei para vocês. Foi isso que o Senhor falou? Ou não? Não, ele diz, servo bom e fiel. Deus os honra pela sua fidelidade. O cristão, isso é algo primário e muito básico para o cristão. Ele não deve basear a sua motivação em servir a Deus pelos resultados do seu trabalho. Nossa, mas eu estou pregando há tanto tempo já e ninguém se converte. Nossa, mas eu tô com um grupo aqui na igreja, eu estou pregando na minha rua para os meus colegas de trabalho e ninguém se converte. Veja que o que Jesus vai levar em consideração no tribunal de Cristo não é se alguém se converteu, não é pelo resultado, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ah, eu vou vir trabalhar, eu não consegui fazer o meu trabalho e alcançar todos os objetivos que eu tinha. Mas o que Jesus vai levar em consideração é, qual foi o coração que você teve? Qual foi a sua intenção no momento em que você fez aquele trabalho? O Júlio falou no momento que ele estava dando o relatório. Muitas pessoas ofertaram, mas o que Deus vê não é se a pessoa ofertou 1.000, ofertou 2.000, ofertou 3.000, porque aquela viúva deu apenas 2 moedinhas. Mas o que Jesus vê, qual é a fidelidade que nós temos ao fazer aquele trabalho. Isso, na verdade, é muito consolador para nós. Porque muitas vezes as pessoas elas se culpam e ficam tristes não vendo a consequência do seu trabalho, o resultado do seu trabalho. Mas isso, Jesus basicamente está dizendo, isso não importa para vocês, meus filhos. Lembra o que o apóstolo Paulo diz? Eu plantei, Apolo regou, mas eu dei o crescimento? Não, Deus dá o crescimento. Então a nossa função é plantar, a função do outro irmão é regar. Se vai crescer ou não, está na responsabilidade do nosso Senhor e do Espírito Santo. E Deus vai nos galardoar pela fidelidade com a qual nós fizemos aquilo que Ele mandou. Então, para finalizar, nós vemos aqui algumas conclusões.
Qual que é o texto que ficaria para nós de uma forma mais clara? Mateus 24, 44. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Filho do Homem, Jesus, virá na hora em que nós não pensamos. Pode ser que eu não tenha tempo de colocar minha vida em ordem e eu tenha que me encontrar com Cristo e justificar todas as coisas que eu não coloquei em ordem. Pode ser que Jesus demore muito ainda para voltar e eu esteja vivendo a minha vida absolutamente, pensando, Jesus não vai voltar mesmo. Ou, Jesus está voltando agora, vou vender todos os meus bens. Eu ia começar uma faculdade, mas nem vou começar. Deus quer que nós também tenhamos sonhos e os nossos sonhos estejam de acordo com a vontade dele. Não é porque nós estamos vivendo tempos finais e, de fato, quando nós olhamos para o noticiário, está muito terrível mesmo a situação. Hoje o mundo está numa situação terrível, mas não é por isso que nós não temos que buscar fazer a vontade de Deus de acordo com os projetos que Ele coloca no nosso coração. Então, se Deus colocou no seu coração de fazer alguma coisa, até mesmo nessa terra, faça. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Não fique estagnado. Uma parábola mostra que nós não devemos pensar que Jesus vai demorar, então sermos negligentes. Jesus vai demorar, eu vou ser negligente. E a segunda nos mostra que nós não devemos deixar de cuidar das coisas dessa vida, porque Jesus pode voltar em breve. E a terceira nos mostra a importância de permanecermos fiéis, independente do dia do seu retorno. Como que foi maravilhoso a gente ouvir o primeiro hino que a gente cantou, que é aquele "Oh, aleluia, ele voltará", porque ele fala assim, uma nova terra então será, onde a paz nunca se findará. Então, se está difícil viver hoje aqui na Terra, está difícil ser fiel hoje aqui na Terra, tem muita gente mal, tem muita tentação, tem o pecado que nos rodeia, Satanás que nos rodeia para nos derrubar. Essas parábolas, elas nos direcionam para esse momento de alegria, esse momento de gozo no Senhor. Porque se hoje está difícil, se hoje tem tanta coisa ruim aqui no mundo, um dia nós estaremos num lugar onde terá uma paz que nunca se findará. Hoje as pessoas, elas querem viver em paz. Elas querem viver num lugar onde elas possam ter tranquilidade, que elas possam ter paz com a sua família, paz no trabalho. Aqui na Terra nós sabemos que lá no final dos tempos, provavelmente esteja próximo esse momento, terá um noticiário bem grande, paz e segurança. E Jesus diz, quando isso acontecer, virá repentina destruição. Então a paz que nós buscamos tem que estar ante a isso, a vinda de Cristo. Porque só Ele pode dar a verdadeira paz. Quando os homens se propuserem a dar uma paz, paz e segurança. Quando a ONU tentar dar uma paz, quando as nações mais poderosas da terra tentarem dar uma paz, então virá repentina destruição. Porque isso é construir a casa sobre a areia. Aquele que constrói a casa sobre a areia, a casa rui. Mas se você busca a sua paz baseado na rocha que é Jesus Cristo, o que nos espera é uma nova vida, uma nova terra, onde a paz nunca se findará. Isso tem que alegrar os nossos corações e ser um consolo para a nossa vida no dia de hoje. Amém, irmãos? Obrigado, irmão Roger, pela mensagem. Vamos nos colocar de pé para nós falarmos com Deus e terminar a reunião. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos foi trazida, Senhor, que nós possamos colocar em prática aquilo que foi falado. Também, ó Deus, mais uma vez te agradecemos e pedimos a Tua bênção no correr deste dia para que nós possamos retornar novamente aqui para louvar o Teu santo nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos.